Fala pessoal, vamos lá para a nossa aula de teoria de agência e políticas contábeis. Eu vou dar uma acelerada porque essa é uma aula um pouco grande, sabe? Teoria de agência. Teoria de agência expressa a divergência de interesses que podem surgir quando ocorre a separação da propriedade do controle. Né? Quando tem, por exemplo, tem o sócio, que é o dono lá, e daí tem o pessoal que gera o patrimônio para ele. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Para mostrar, por exemplo, o diretor quer mostrar o melhor resultado que ele fez para o sócio. Então, existe a possibilidade de ele, de certa forma, esconder alguma coisa só para mostrar o melhor resultado. Então, isso daí é ele pensando no interesse dele antes do interesse da empresa. Né? Então, esse é um risco de agência. Né? Quem que é o principal? O termo principal é uma expressão da língua inglesa que vê capital, no sentido de propriedade. Quem coloca o capital na empresa, o capital social lá? É o sócio. Né? Em virtude disso, foi utilizado para designar a entidade que cede o controle gerencial do seu patrimônio a um terceiro. Então, o principal é o dono, é o cara que tem o dono do capital social da empresa. E ele cede o seu patrimônio para que uma pessoa faça a gestão dele, né? Que no caso é o agente, né? Que é uma expressão que significa o procurador, no sentido de que ele tem autorização a responder em nome de alguém. Em virtude disso, foi utilizado para designar o que gerencia, administra o recurso. Então é o diretor, é o presidente, é o pessoal da empresa que faz a gestão do patrimônio dos sócios, né? Então é o agente, tem essa divisão principal é agente. Hipóteses comportamentais. Racionalidade limitada, pessoal. Por que ocorre alguns problemas, né? Que às vezes a gente, por exemplo, não consegue prever todos os riscos que existem na vida que possam surgir. Né? A gente não tem a capacidade de processar na nossa mente, no caso, tudo que pode acontecer. Então, a racionalidade limitada diz isso, né? Pode surgir alguma situação ali, que nem eu digo, né? Que tem contador que faz mais acrobacia do que os trapezistas do Circo du Soleil, né? Que a gente nunca vai imaginar que o cara... Eu não acredito que o cara fez um negócio desse, né? Entendeu? Então, você não conseguiu processar esse risco. E o oportunismo é a partir do momento que ele está na empresa e de repente ele percebe que tem uma situação falha, ele vai olhar, porra, mas está faltando aquilo. É falha, não tem fiscalização nenhuma naquilo. O cara, ele nunca vai fazer nada errado. Mas vai que um dia ele leva uma carcada do chefe, fica puto, e daí fala, cara, esse cara vai mandar embora aqui um tempo, e olha só, ninguém está fiscalizando, tudo. Existe a oportunidade dele pisar na bola. Entendeu? E é aí que surgem os fraudadores dentro das empresas. Né? Por causa da oportunidade. Ele muitas vezes, a fraude dentro da empresa ela não surge com a intenção. Surge mais pela oportunidade de fraudar. Né, ele percebeu, ele trabalhou na empresa, ele é uma pessoa muito boa, tanto que o perfil do fraudador ideal é uma pessoa normal, gente boa, que todo mundo gosta dele na empresa, e ele percebeu uma falha de gestão, e ele está se aproveitando. Né. Custo de agência. Para a gente diminuir esses custos, né, eu posso fazer a contratação de uma auditoria, criação de estruturas de controle de gestão, sistemas, entendeu? Tudo para tentar evitar que vaze recursos, vaze informações de uma forma incorreta. E o estabelecimento também de remuneração aos executivos, bônus, planos de carreira, tudo para valorizar o funcionário mais ético, mais bem centrado no objetivo da organização. Políticas contábeis, pessoal. Lembra que a gente viu que tem algumas situações... No geral, nós não podemos ficar mudando políticas contábeis. Por exemplo, você fez lá um plano de contas, e todo ano você quer inovar, trazer uma conta a mais, um negócio outro, entendeu? Não pode, porque você perde a comparabilidade, e daí ao longo do ano, a contabilidade, você olhando um ano com o outro, não significa a mesma coisa. Entendeu? Fica difícil de ver. Então, existem algumas hipóteses que é aceitável você fazer mudanças nas políticas contábeis. Por exemplo, retificação de erro. Descobrir um erro lá, é recomendado que você corrija esse erro. Mudança na política contábil. Por exemplo, teve uma nova regulamentação, um novo CPC, e daí você precisa alterar a contabilidade. Isso daí é totalmente justificável, né? Mudou o CPC. Então você deve fazer a alteração mesmo. Né? Mudança nas estimativas. Né? Tem alguma situação, por exemplo, a tua empresa está com ativo ali, ou teve uma mensuração de determinado fato, uma coisa ou outra, e por uma realidade econômica que está fora do teu controle, mudou o reconhecimento. Aquele equipamento que você tinha que valia muito, ele perdeu a finalidade. Entendeu? Não vai mais usar, o mercado não usa mais o produto dele, e ele é um valor enorme da tua empresa, entendeu? Então você precisa reavaliar esse patrimônio, essa fábrica, porque mudou a realidade do mercado, entendeu? Então é aceitável você fazer uma reavaliação de tudo, porque, de certa forma, a tua contabilidade hoje, com base nessa nova realidade, ela não é mais verdadeira, entendeu? A tua empresa não vale mais tudo aquilo que você acha, ou pelo menos aquilo que está registrado. Né? Seleção e aplicação de políticas contábeis. As escolhas devem ser orientadas com base na relevância da informação produzida e na confiabilidade da informação produzida.
que a materialidade da informação é o custo dela versus o benefício que vai trazer essa nova informação. Lembra das divulgações dos erros, pessoal. Quando você faz uma retificação de erro, e aliás, quando você tem um erro, você tem que voltar e corrigir o passado. Se por acaso você não conseguir voltar, tipo, desde o nascimento do erro, volta até onde dá, e faz o ajuste na contabilidade atual para mostrar, para neutralizar aquele erro, para deixar a tua contabilidade hoje sem aquela informação falsa que ocorreu, digamos, aquela distorção em razão do erro, né? Ele reflita de fato a realidade. E daí na divulgação que nós temos que trazer em notas explicativas para poder informar os sócios e a gente resguardar, digamos, a empresa, a natureza dos erros do período anterior, tem que informar, o montante da retificação dos períodos anteriores, o montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado, que você conseguir voltar, e se a representação retrospectiva for impraticável, as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e a descrição de como e desde quando o erro foi corrigido, que nós já mencionamos. Né? Política contábil. É mais ou menos parecido, pessoal. A natureza da mudança da política contábil e suas razões, as razões pelas quais a aplicação da nova política contábil proporciona informação confiável mais relevante, né? Por que eu tenho que trazer esse novo IFRS, né? Esse novo CPC, o que ele traz de informação mais confiável, né? O montante dos ajustes do período corrente e para cada período anterior apresentado, e se a aplicação respectiva for impraticável, as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e uma descrição de como e desde quando a política contábil deve ser aplicada. Mudança estimativa contábil, parecido, a natureza da mudança da estimativa, o montante de mudança na estimativa contábil que tem efeito no período corrente e se espera que tenha efeito em período subsequente, e se há a impossibilidade na estimativa e divulgação do montante do efeito de períodos subsequentes. Tá? Por fim, limitações à representação retrospectiva, a empresa deve retificar os saldos de abertura de ativos, passivos e patrimônio líquido para que o período mais antigo para o qual seja praticável, né? Que nós já mencionamos ali no primeiro caso. Né? Se você não consegue voltar desde o início do que for, digamos, pretendido, um erro ou alguma estimativa, uma coisa assim, você tem que voltar até onde dá, né? Até onde for praticável, para poder neutralizar aquela divergência que tinha do passado. É isso aí, pessoal. Fechou a nossa aula de políticas contábeis. Até mais.